Graças a Deus, nós estamos aqui para pensar em Deus e tentar entender melhor a nossa vida. E hoje nós vamos falar a respeito de que só evolui quem mudar o pensamento. Então, a pessoa pode se perguntar, mas eu penso errado? O que eu tenho que mudar? Como assim? Eu sei pensar, eu sei me orientar e decidir, sei me posicionar. Bom, em verdade, não é nesse sentido da lógica existencial, é um pouco maior. É a respeito de como a gente vive aqui nesse mundo em relação aos outros. Então, a gente é coletivo, ninguém vive sozinho. A pessoa pode até dizer, eu não preciso de ninguém. E se isola no seu canto. Ela pode ter até dinheiro para pagar as suas contas, sem precisar de ninguém. Ela pode lavar a sua louça, a sua roupa, as suas coisas, sem precisar de ninguém. Mas olha o equívoco que está por trás. Se ela está usando uma roupa, se ela está preparando comida, se ela está bebendo água, se ela está puxando descarga no banheiro, é porque alguém construiu, alguém fez, alguém trabalhou e alguém produziu e aí ela tem. Então, se os outros não produzissem, ela ia ficar sem nada. Então, ela precisa sim se prestar atenção, precisa muito dos outros. Se não tiver ninguém para fazer as coisas que ela precisa, aí ela vai perceber o quanto ela precisa. E assim, não adianta a gente se isolar ou fugir dessa realidade humana, porque o nosso teste é justamente os outros. Então, é nessa convivência social e coletiva que a gente vai conseguir ou não evoluir. E então, a pessoa, para evoluir, ela precisa primeiro entender aonde ela está, mas entender de verdade. Porque o ser humano, ele hipervaloriza o que é dele e desvaloriza o que é do outro. E às vezes, quando ela vai se avaliar, ela se coloca numa posição acima dos outros, acima do que o outro está vendo ela. Se ela fosse perguntar para 10 pessoas como eles estão vendo, e se eles pudessem responder sinceramente, a pessoa ia ver que os outros não pensam dela o que ela acha que eles pensam. Então, por que as pessoas pensam diferente? Por que as pessoas não acham que você é tão bonzinho, tão honesto, ou tão legal, tão querido como você pensa que é? Porque, na verdade, nós não somos perfeitos. E nós temos virtudes e temos defeitos. E quando o ser humano se eleva nas suas virtudes, as pessoas não gostam. Uma pessoa que se autoeleva, se autoelogia, se acha melhor que os outros não gostam. E aí a pessoa, ela até pode ser, mas ela tem que ser humilde. Porque se ela tem mais boa vontade, se ela tem mais garra, se ela faz as coisas com mais dedicação,
tudo bem, ótimo, mas é uma coisa dela. Não temos que ficar se medindo e se comparando uns com os outros. E essa evolução que eu estou falando é a evolução espiritual. E, portanto, para que realmente a pessoa mude o seu pensamento, para ela evoluir, ela tem que mudar o pensamento. Por quê? Porque, em verdade, normalmente o foco das pessoas é esse mundo, é o que eu estou fazendo, é o que eu preciso, é o que eu gosto. E ali os conflitos relacionados, quando o caminho está bom, só vai, beleza, nem lembra de agradecer, mas quando o caminho não está bom, aí vem todo as queixas ou raivas e a pessoa acaba, às vezes, entrando em conflitos sérios com os outros. Então, para que isso não aconteça, a evolução nós precisamos do poder, o poder de quem tem, que é Deus, que é Jesus. Porque senão a gente vai ficando perdido, buscando aqui, buscando ali, usando coisas que vão apenas nos subtraindo cada vez mais da realidade e nos deixando numa miséria espiritual. E assim, então a pessoa precisa voltar realmente para Deus e começar a entregar a sua vida a Ele. Isso significa que ele tem que pensar, ele tem que entender o que Deus quer, o que Deus gosta. E daí fazer isso, fazer o que agrada a Deus. Porque vai agradar você também e vai agradar as pessoas e elas vão falar melhor de você. E as coisas começam a dar certo porque você vai fazendo certo. Ou seja, o ser humano tem muita mentira, tem muita hipocrisia, tem muita falsidade. Quer vencer, quer ganhar, quer conseguir as coisas de qualquer jeito. Interessa aquilo que ele quer. Então, nesse caso, a pessoa não está evoluindo, até pelo contrário, a evolução pode ser positiva ou negativa, né? Pode ir para o lado negativo. Então, querem ver, tem pessoas que se dizem, né, vão para a igreja, são cristãos, pagam o dízimo, se gabam por pagar o seu, eu sou dizimista, né? Cumpra as regras, mas isso não salva ninguém. Porque a salvação é uma graça. E como diz meu amigo nosso, é uma graça que não vem de graça. Porque você precisa cumprir, né? É igual a um salário. O patrão te dá as tarefas, você faz as tarefas direitinho e aí você vai receber o teu salário. Mas se você não for trabalhar e fizer tudo errado, o patrão vai te mandar embora. Então, assim, é Deus. Ele tem as regras, tem Jesus assim. E as pessoas estão na igreja, têm fé, se acham cristãos e tudo mais, mas na hora que acontece um problema, na hora em que tem uma doença ou tem um acidente, é aquele desespero. A pessoa está lá desesperada e agora e não sei o quê. Isso demonstra que ela não tem fé nenhuma. Porque se ela realmente mudou seu pensamento, ela entrega nas mãos de Jesus, que tem o poder e sabe o que ele precisa. E tudo que vier vem das mãos dele, pode ser um sofrimento que será um aprendizado para melhorar, para lapidar o teu espírito,
você vai entender e vai melhorar, mesmo com o sofrimento, e vai agradecer. Então, se acontece um acidente, uma doença grave, você entrega nas mãos de Deus. E você tem certeza que o resultado, mesmo que não seja aquele que você esperava, é o melhor. Porque Ele quem sabe. E se você tem mesmo fé e acredita em Deus e quer evoluir, quer ir para a eternidade da luz, você presta atenção se você está realmente fazendo o que Deus quer, ou se tu está fazendo a tua vontade, ou então você está até relativamente fazendo, mas não perde uma oportunidadezinha para dar escorregada. Então, essa intenção é muito importante. Que a pessoa, mesmo com dificuldade, mesmo que ela não está conseguindo, mas que ela tente, que ela fique ali com aquela vontade de mudar. E mudar o pensamento é mudar o foco dos interesses da nossa mente. E entender que o outro também vive, que o outro também pensa, que o outro também tem sentimentos, que o outro também sofre e que não é só você. E entender a necessidade, que ele tem necessidades e que você tem que respeitar a condição dele, por mais que seja. O ser humano faz piada porque o cara é manco, faz piada porque ele é vesgo, faz piada porque ele tem um defeito físico, alguma coisa. E dão risada. Lucram o quê com isso? Nada. Pelo contrário, atraem para si mais mal. As pessoas não aceitam as diferenças, tem que fazer regras. Respeitem a mulher, ela vai lá e mata ela. Né? Respeitem a pessoa que tem uma cor diferente. O cara vai lá, chama de macaco. Vai preso, sai da cadeia e olha o macaco. Não muda. Então, é isso que é mudar o pensamento. É você se desgarrar de coisas que você vê que não tem nem lucro em fazer isso. Falar mal dos outros, ficar criticando, olhando, olha o sujeito, né? Então, quando a pessoa realmente quer evoluir, ela arruma para a verdade. Primeiro para o amor. Ela começa a olhar amorosamente para os outros. Ela não vai logo julgando, não vai logo já questionando. Ela vai primeiro tentando entender, vai entender o sentimento do outro e vai respeitar. E ela não quer para o outro aquilo que ela não quer para si. Se é ruim para ele, eu não quero para o outro também, entende? Porque eu entendo, tenho misericórdia e tenho compaixão. Agora, se você não se importa com o sofrimento do outro, se você não respeita o sofrimento do outro, você não está evoluindo. Se você não entende o que o outro está passando, você não está evoluindo. Então, tem que mudar o pensamento. E quem nos orienta como mudar é Jesus. Ele que tem o poder. E a gente precisa aceitar e entregar na mão dele, confiar, porque ele vai fazer sempre o melhor por nós. E se você confia, você não vai ficar com maledicência sobre uma pessoa que está te fazendo mal, nem querendo achar um jeito de eliminá-la. Você vai aprender a passar por ela de cabeça erguida, né? Não com soberba, mas com dignidade, com o teu lugar existencial nesse mundo.
E assim, a gente precisa entender a condição existencial que temos. Cada um tem uma condição diferente. E o ser humano sempre ambiciona a condição melhor do outro. Mas ele nunca ambiciona a condição pior do outro. Ele olha para um casarão e quer morar lá. Mas ele não quer morar na favela, pendurado no morro, que não tem como subir os móveis. Então, olha para a pessoa, olha só, tem sucesso, é bonito, e eu aqui lascado. E não vê que por trás ela tem uma doença crônica, sofre mais do que tu pensa. Ou então não vê o quanto ela se virou, se dedicou muito mais do que você para ser quem ela é. Enquanto você estava curtindo a vida, jogando, vendo coisas, se achando, a pessoa estava lá batalhando, lutando, porque ela tinha uma meta. Então, tem que ver aonde cada um chegou. E não adianta descarregar, porque vem, sim, a lei do retorno, e aí tudo vai dando errado e a vida fica mal. Então, a gente começa aceitando que o nosso pensamento ele é volúvel, oscilatório e muitas vezes hipócrita. Todo ser humano tem um grau de hipocrisia. Uns têm muito. E o ser humano tem uma tendência a ser falso. Ele olha para a pessoa, sorrindo, está bem nas costas, e dentro dele está pensando coisas ruins a respeito da pessoa. Né? Tem até piadas humoristas que fazem uso da risada, mostrando esse tipo de comportamento. Então, mudar o pensamento, gente. Mudar. Nós somos muito ligados hoje na aparência, na sexualidade, na festa, nas sensações. Isso tudo sequestra o nosso espírito. Nós temos que viver lúcidos para poder ficar atentos ao predador que existe nesse plano, os predadores. E se você não ficar atento, vigilante, eles te levam e você nem percebe. Vai se dar conta quando estiver perdido. Então, mudem o pensamento. Sejam mais verdadeiros, sejam sinceros, sejam amorosos e sejam justos. Não adianta recorrer à mentira, recorrer a certos artifícios para justificar. Dá errado. Em vez de um problema, você vai ter dois. E de dois vai ter mais. Então, entendam isso. Mudem o pensamento. E voltem para Deus verdadeiramente. Deixem que Ele pense por nós. E quando tiver uma dúvida, fique em silêncio meditando que Ele vai te enviar dentro da tua mente a solução. Beleza? Então, que Deus abençoe a todos imensamente. Ele deseja que todos mudem o pensamento.